Ok. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, que tanto fortalecem em cada um de nós essa nossa vontade de aprender e nossa capacidade de aprender, pela união de um pensamento conjunto. Hoje nós vamos, então, dar a continuação do capítulo 7, que é sobre as dádivas do reino, um capítulo todo voltado bastante ao abstrato, bastante à condição mental e à condição também do céu, que está inserido dentro do contexto de aprendizagem de quem que nós somos. Jesus está revertendo esse nosso pensamento, essa ideia, essa crença que nós temos, que o ego nos deu, de quem que nós somos, e hoje nós temos, então, um estudo, uma aprendizagem a pegar com Jesus, que é a confusão entre dor e alegria, que traz, assim, um grande diferencial naquilo que nós podemos aprender sobre a nossa realidade e sobre a condição de por que parece tão difícil nós nos lembrarmos de quem que nós somos em Deus, o que está por detrás, o que está obstruindo a nossa experiência de voltarmos a nos reconhecer como filhos de Deus. Isso nós vamos ver hoje, então. E para a gente começar propriamente dito, a nossa leitura comentada, como sempre chama esse estudo, nós vamos fazer um minuto de entrega do nosso pensamento ao Espírito Santo, que é aquele momento de pausar a nossa mente dos barulhos externos, respirar fundo, para baixar a frequência vibracional e assim oferecer ao Espírito Santo o melhor da nossa capacidade de aprender, para que Ele a utilize por nós, para que possamos recordar quem que nós somos como seres reais em Deus. Então, uma vez colocada a meta, que é oferecer a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, nós estamos prontos para iniciar esse estudo. E a qualquer momento, vocês já sabem, né? É só levantar a mão ou abrir o microfone, que hoje nós temos, assim, um estudo muito profundo e há muita aprendizagem que o Espírito Santo tem a nos trazer nessa leitura. E Jesus a inicia colocando que o reino é o resultado de premissas, assim como esse mundo. Então, premissas são ideias que fazem a base em cima de como que funciona. Então, são ideias ou pensamentos ou leis que fazem com que algo funcione. Então, tanto o reino de Deus, ele se baseia em cima de um sistema de premissas, como o mundo do ego também. Ele tem um próprio sistema de pensamento, as próprias leis, e o ego se baseia em cima das suas leis, assim como a criação e o reino de Deus também se baseia nas leis de Deus. Podes ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica, que é confusão total a respeito de tudo. Então, as premissas do ego, as leis do ego, no final das contas, elas são confusas em relação a tudo, porque o ego desconhece, ele é o oposto do conhecimento, ele é o oposto do céu. Então, ele é um sistema totalmente baseado em cima de premissas que, no resultado final dele, o que resulta é confusão. Se realmente visses esse resultado, não poderias querer isso. A única razão pela qual poderias, talvez, querer
qualquer parte disso seria não estares vendo o todo. Então, o ego ele foi muito engenhoso, muito astuto ao desmembrar dentro da mente, ao nos sugerir que nós nos dividíssemos em consciências individuais, porque como consciência individual, nós perdemos a capacidade de ver o todo. E ao não vermos o todo, o ego consegue escapulir de nos mostrar essa confusão que ele é. Então, a gente fica sempre procurando aprender algo a mais dele, porque a gente não vê o todo, e isso é um dos motivos de por que nós apreciamos o sistema do ego, porque nós não vemos a totalidade dele. Tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Então, nós queremos estudar o ego, todos têm curiosidade disso, mas nós não queremos olhar o efeito que o ego traz através de nós. Porque se nós olhássemos para o efeito do ego e não para as próprias leis do ego em si, em vez de ficar doutores de ego, se nós víssemos o resultado que o ego faz, nós automaticamente não iríamos mais querer o ego. Então, o ego, ele usa dessa artimanha de esconder os resultados completos de nós e nos distrai através das premissas dele. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus? O que ele está dizendo aqui? Será que nós não fizemos a mesma coisa, que nós queremos estudar as coisas de Deus, queremos entender as leis de Deus, mas será que realmente nós queremos o resultado de Deus agora, na nossa vida? Ou ainda estamos querendo um resultado que o ego nos trouxe, essa individualidade, esse mundo à parte? Então, assim como acontece com o ego, Jesus está colocando essa questão. Então, nós também podemos nos sentir atraídos de compreender as premissas e as leis de Deus, mas será que de fato nós queremos o resultado dessas premissas em nossa vida? Se nós quiséssemos, nós já o teríamos. Então, essa comprovação de que nós ainda estamos confusos em relação ao que nós queremos. As tuas criações são o resultado lógico das suas premissas. Aqui ele está falando das leis de Deus, das ideias de Deus, do fundamento de Deus. Então, as nossas criações, o que são nossas criações? A gente já viu todo esse capítulo falando que nossas criações são todas as extensões dos pensamentos amorosos de Deus e que nós aqui, enquanto separados, nós não temos um parâmetro para isso. A coisa a mais próxima que nós temos aqui, no mundo separado, de estender o amor de Deus, é oferecer o perdão completo a todos os equívocos. Então, esta é a coisa mais próxima que temos aqui, no mundo separado. Mas, então, quando ele diz as tuas criações são o resultado lógico das suas premissas, as nossas criações no céu, elas são o resultado lógico dos pensamentos, das leis, dos fundamentos de Deus. Elas são tão extensão de Deus quanto nós somos também extensão de Deus. O pensamento de Deus as estabeleceu para ti. Então, as premissas, elas são feitas, essas leis do amor, ou as leis de extensão de Deus, tudo que engloba o amor, foi feito também para nós. Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à tua mente como parte da tua identificação com a sua mente. Mas o estado da tua mente e o teu reconhecimento do que está nela depende do que acreditas em relação à tua mente. Então, traduzindo aqui, o pensamento de Deus estabeleceu as leis de Deus na nossa mente. Isso é fato. A nossa mente foi criada em Deus e nunca saiu da mente de Deus. Isso é fato. Então, como ele diz, elas pertencem a nós e à nossa identificação. Nós, como Cristos, pertencemos à mente de Deus. Só que o estado da nossa mente
O estado da nossa mente e o reconhecimento que está nela depende do que nós acreditamos em relação à lei de Deus. Então, nós não podemos mudar a nossa mente, mas nós podemos mudar o que nós acreditamos em relação à mente. E fato é que nós acreditamos que nós separamos a nossa mente de Deus e agora temos uma mente separada, individual, ou mesmo coletiva, mas separada da mente de Deus. É uma questão de autoria. Nós acreditamos que é uma crença que nós nos separamos de Deus e agora nós somos autores da nossa mente e não mais Deus. Então a nossa mente não mudou. As premissas de Deus continuam nelas, mas na nossa experiência vale o que nós acreditamos, não o que ela é, para a nossa experiência. Sejam quais forem essas crenças, essas que nós colocamos na nossa mente, elas são as premissas que vão determinar o que aceitas em tua mente. Então, independente da nossa mente ainda ser de Deus, dela ser imutável, dela ser eterna, na nossa experiência, o que conta é o que nós acreditamos. Se nós queremos acreditar no ego, nas premissas do ego, é isso que vamos vivenciar. Mas se nós olharmos para as premissas do ego, elas e não mais as quisermos e voltarmos ao Espírito Santo, é novamente as premissas de Deus que vamos acreditar. A Goianita levantou a mão. A Goianita está com... Deixa eu ver onde ela está. Levantou a mão. Oi, Ingrid. Oi, agora por gentileza, onde está? Chegou visita aqui, eu tive que parar para atender, entendeu? Nós estamos, no meu agora já está na página 143, ou na página 142, no 10. Está de graça. Lá no final do primeiro parágrafo, no 1:11, nós acabamos de ler. Vamos começar o 2. Tá bom, muito obrigada, viu? Desculpa. Okay. Tudo bem. Então, isso faz parte da lei de Deus. Aquilo que nós acreditamos, nós não podemos mudar a realidade, mas nós podemos acreditar no falso e aí o falso vai parecer real para nós. Isso é assim porque Deus não concebe duas vontades, e se a nossa vontade é acreditar numa premissa falsa, na premissa do ego, é assim que vai parecer ser para nós. Com toda certeza está claro que podes fazer duas coisas: aceitar na tua mente o que não está lá, né? Aceitar na mente a premissa do ego que não está na mente e negar o que está lá, negar as premissas de Deus que estão na mente. Então, Jesus diz, isso é claro, é óbvio que nós podemos fazer isso. Então, nós aceitar o que não está na mente, isso é uma ilusão, é um pensamento falso, mas pelo poder da crença, nós podemos acreditar nisso, e para nós será verdadeiro. E negar o que está, negar a mente de Deus. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente através da sua, podes negar, mas não podes impedir. Então, eu posso negar a mente de Deus na minha mente. E aí é como se Deus não existisse, ou ele fosse separado, ele não estivesse mais presente em mim. Eu posso acreditar nisso, mas eu não posso impedir Deus de estar na minha mente. Isso não altera a realidade. A minha crença, ela pode estar equivocada, mas o fato de eu ter uma crença equivocada muda a minha experiência, mas não a realidade. Deus continua sendo uno com a nossa mente. É o resultado lógico do que tu és. Como nós somos extensão da mente de Deus, então nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos à mente de Deus. Portanto, se nós somos parte de Deus, obviamente que não podemos, através da nossa negação, excluir Deus da nossa mente. Isso é impossível.
O princípio da expiação se baseia nisso. Nós ainda estamos na mente de Deus. A capacidade de ver um resultado lógico depende da tua disponibilidade para vê-lo. Mas a verdade nada tem a ver com a tua vontade. Então, a nossa realidade como filhos de Deus, ela é imutável. Nada vai mudar isso. Só que a nossa capacidade de ver o resultado na nossa experiência, esse depende da nossa disponibilidade, do que eu quero ver. Se eu quero ser um ser separado e acreditar nisso, eu posso. E assim vai parecer para mim. Só que isso não muda a minha realidade. É apenas uma ilusão da qual agora eu faço parte desse pensamento ilusório. A verdade é a vontade de Deus. E isso é imutável. Toda verdade é a vontade de Deus. Não existe nada fora da verdade de Deus. A verdade é essa. Nada do que nós venhamos a imaginar, além da vontade de Deus, interfere com a verdade. Essa continua exatamente como ela sempre foi, é e será. Compartilha a sua vontade e compartilhas o que ele conhece. Nega a sua vontade enquanto tua e estarás negando o seu reino e o teu. O reino de Deus é o nosso reino. Isso que nós estamos vivenciando fora do reino de Deus é apenas um mundo ilusório, é um reino que não é um reino, não é nada. Por que ele é real para nós? Porque nós negamos a vontade de Deus quando nós negamos a nossa presença no reino de Deus. Quando nós decidimos ver onde que daria esse pensamento de separação. Quando a gente decidiu de pensar separação de Deus, acrescentar algo a mais, fazer um reino fora da mente de Deus, aí entrou essa outra vontade que não é real, que não é verdadeira. Mas pela nossa crença, por nós querermos continuar nela, para nós ela parece real. Por isso que para nós aqui, esse mundo físico parece real. Porque nós estamos fora da nossa realidade. O Espírito Santo, ele vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. Então, por que nós temos tanta resistência em querer abrir mão da nossa própria autonomia, entre aspas, dentro do ego, de nos guiarmos e nos entregar ao Espírito Santo? Porque nós não reconhecemos que o Espírito Santo, a única coisa que ele faz é nos desviar da dor. E Jesus vai explicar agora nesse parágrafo, é muito importante esse trecho, como que isso se procede dentro do ego. E ele continua aqui no 3.3. O problema não é saber se o Espírito Santo, se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Então, ainda é minha vontade que conta, não existem duas vontades. O Santo Filho de Deus é livre para colocar a vontade dele aonde ele quiser. Ele só não é livre para, se ele colocar ela na ilusão, transformar a ilusão em realidade. Mas ele é livre para pensar o irreal e acreditar nisso. Então, como ele diz, nossa maior dificuldade não é não acreditar no Espírito Santo, e sim querer as coisas do Espírito Santo. Por que isso? Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre, e estás, de fato, muito propenso a confundir os dois. Então, quando aquele pensamento de separação entrou na nossa mente e a gente decidiu continuar com ele para ver aonde isso vai dar, nós nos tornamos como criancinhas pequenas, como Jesus fala num outro exemplo, quando uma criancinha pequena, que ela pega uma faca afiada
pontiaguda, e ao nós tirarmos essa faca dela, ela berra, ela faz birra, ela se joga no chão, ela pode gritar de raiva, porque acha que nós estamos tirando algo que ela estava gostando, ela queria brincar com essa faca, mas nós sabemos que ela iria se machucar. O Espírito Santo, ele faz a mesma coisa. Ele sabe que ao nós criarmos um reino separado, sem a consciência do reino de Deus, nós estamos brincando com facas pontiagudas e nós estamos esperneando e berrando, fazendo birra, como criancinhas pequenas, quando o Espírito Santo quer evitar a dor para nós. Nós achamos que o Espírito Santo quer tirar alguma coisa que nós amamos. Como ele continua aqui. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. Entre o quê? Entre aquilo que nos faz feliz e aquilo que nos fere. O Espírito Santo só quer fazer isso. O que te dá alegria é doloroso para o ego. E enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Então, tudo que Jesus está falando aqui do ser real nosso, ele não está falando dessa imagem projetada do ego, ele não está falando do eu físico aqui no mundo, ele está falando de eu tomador de decisão, eu mente. Enquanto que eu não souber quem que eu sou, enquanto eu estiver em dúvida e achar que minha identificação é com o ego, fora do reino de Deus, isso, na verdade, me fere. Mas o ego, ele é muito feliz com essa nossa adesão a ele, com essa nossa aliança com o ego. Então, para o ego, o que o Espírito Santo tem a oferecer é doloroso. Mas para nosso ser real, o que o Espírito Santo tem a oferecer é a única coisa que contém alegria. Por quê? Porque a alegria, ela é um atributo do amor. A alegria, ela é uma criação do amor, então ela é uma criação de Deus. O ato de sermos alegres, a origem da alegria vem do próprio Deus, e nós de estender os pensamentos de Deus, automaticamente nessa extensão recebemos dessa alegria também. Não existe outra alegria fora do reino de Deus. O que o ego tem de substituto para a alegria real são prazeres que, na verdade, nos ferem, só que a gente está tão confuso dentro do ego, como criancinhas que acham que brincar com uma faca pontiaguda seria a brincadeira mais alegre daquele momento para ela, nós brincamos com as coisas do ego e nos ressentimos quando percebemos que isso não é a nossa realidade, quando pensamos que o Espírito Santo está retirando isso para nos privar da nossa alegria. Então, o Espírito Santo, tudo que ele faz, na verdade, como ele diz aqui, é evitar a dor. Apenas isso. Agora, se eu acho que a dor é a minha alegria, e todos que acreditam que estão no ego fazem essa confusão, nós nos ressentimos, na verdade, contra o Espírito Santo. Por isso que Jesus questionou lá em cima. O problema não é acreditar se o Espírito Santo fala a verdade, mas será que eu quero as coisas dele? Enquanto eu estou no ego, e eu acho que a minha alegria é dada pelo ego, e o Espírito Santo tem o oposto disso, será que eu quero o Espírito Santo? É esse questionamento que Jesus quer que eu faça. Será que é essa premissa que está governando o meu estado mental? Porque é isso que faz com que a gente se sinta fora do reino da alegria. É isso a origem de todas as tristezas, de toda a depressão. É como a criancinha que acha que toda a infelicidade dela é porque a mãe tirou aquela faca pontiaguda dela e agora ela não pode brincar com isso. Na verdade, a mãe a protegeu. É apenas isso que o Espírito Santo faz.
Devo repetir aqui. O que te dá alegria é doloroso para o ego, e enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, né? Enquanto eu pensar que a minha identidade ainda é separada e especial e com o ego, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Nós não sabemos distinguir os dois. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. A coisa que mais dá medo de voltar ao reino de Deus é achar que nós temos que sacrificar alguma coisa do mundo físico. É pensar que nós vamos deixar alguma coisa para trás. Então, é aqui que nasce essa ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estarás desistindo do ego. Mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Se acreditasses nisso, não haveria nenhum conflito. Então, se nós acreditássemos nisso, que ao seguir o Espírito Santo, nós não sacrificaríamos nada, ao contrário, nós ganharemos tudo, se isso já fosse se nós já acreditássemos nisso com confiança total, não haveria mais nenhum conflito que poderia atingir a nossa mente, porque ela já estaria voltada ao Espírito Santo. Por que Jesus está trazendo isso tudo nesse contexto aqui da dor e da alegria? Para nós tomarmos consciência do que se passa na nossa mente. Toda essa confusão aqui, ela não acontece nos nossos pensamentos físicos, intelectualizados. Eles acontecem na nossa mente. E nós precisamos saber o que está acontecendo na nossa mente para saber, como tomadores de decisão, a quem nós realmente queremos seguir. Se nós vamos continuar a apreciar ao ego ou se vamos, graças aos fundamentos que estamos aprendendo, a reconhecer que a nossa vontade é seguir ao Espírito Santo, porque é isso que realmente traz alegria para nós. Só o sistema do Espírito Santo é que realmente pode nos fazer felizes. Nada dentro do ego, por mais que o ego tente pintar isso com cores alegres e felizes, tudo tem, dentro do ego, tem dois gumes. Aquilo que nos alegra também pode nos ferir. Aquilo que o ego nos dá, ele pode nos tirar. Aquilo que o ego projeta para fora, falta em nós. Aquilo que nós temos falta para o outro e nós podemos ser atacados pelo outro por nós termos e ele não. Então, não há alegria no sistema do ego. O sistema do ego é todo ele confuso, ele não sabe o que nos traz a verdadeira alegria, porque a nossa verdadeira alegria é seguirmos com a nossa vontade, que é a mesma de Deus. Não existe outra vontade que irá nos fazer feliz. E o Espírito Santo sabe disso, e ele, dentro do ego, tudo que ele faz é para evitar que nós venhamos a sofrer. A única interferência dele é essa. Embora que a gente possa ainda acreditar que a gente vai abrir mão de alguma coisa que a gente queira ao largar o ego. Nós precisamos saber que isso ainda, e que nós sim, nós temos receio de abrir mão de algo, ao pensar largar o ego, nós precisamos saber que isso está em nós, para, como tomadores de decisões, olhar de volta para essa crença e questioná-la. Será que ela é realmente boa o suficiente para eu querer ela para mim? Então, nós temos que nos questionar, isso é racional. Continuando aqui no 4, é por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Não é óbvio para ti. O óbvio é que a alegria é só do Espírito Santo. No ego não há alegria, mas isso não é óbvio para mim, para nós. Acreditas que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhor para ti. É isso que o ego diz o tempo todo. O ego, ele nos disse lá na mente que se nós
continuarmos fugindo de Deus e continuarmos como aliados dele, do ego, nós estaremos melhor do que se nós nos confrontarmos de volta com Deus, devido à ideia de separação. Também acreditas que é possível fazer o oposto da vontade de Deus? Obviamente que é impossível fazer o oposto da vontade de Deus, porque só existe essa vontade. Então, o que o ego está fazendo? Na verdade, ele não está fazendo nada. Apenas é uma crença, é uma delusão, é uma ilusão que cria mais ilusões. Esse sistema todo se chama de delusão. Então, nós acreditamos que podemos fazer o oposto da vontade de Deus e fizemos esse reino separado aqui do ego. Só que isso só é real na nossa mente, não no reino de Deus. Não tem realidade absoluta nenhuma. Pode ser desfeito no momento que eu retirar minha crença de que isso é real. Portanto, seguindo aqui, também acreditas que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. Portanto, acreditas que uma escolha impossível esteja aberta para ti. Escolha essa que é ao mesmo tempo amedrontadora e desejável. Então, eu acredito que existe essa escolha, que eu posso ser esse ser separado de Deus individual dentro do reino separado de Deus, só que esse reino é amedrontador. E, ao mesmo tempo, eu o desejo, eu quero ele. Então, é por isso que ele é amedrontador e desejável. Estamos aqui no 10, 4, 5. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. Então, a nossa vontade aqui do ego é um desejo nascido da crença da escassez. É só um desejo, não é um exercício da vontade. Deus não tem desejos, porque tudo que Deus pensa é. Ele exerce, ele faz, ele cria. Deus, todo pensamento de Deus cria. E os nossos pensamentos com Deus também criam. Então, não entra o desejo dentro do reino de Deus. Mas o reino do ego é feito por desejos, porque ele não pode criar. Ele não pode fazer nada real. Então, ele deseja, ele projeta e ele faz de conta. É como o holograma, ele apenas projeta e a nossa crença faz parecer real. O Neto levantou a mão? O Márcio? Oi, Ing, sim. Oi. Baseado em tudo isso que você disse, e prestando atenção em algumas falas suas, que você sempre, quando você vai falar sobre o ego, mesmo quando é referido a um caso que envolve uma pessoa ou uma situação, você nunca fala do ego de uma classificação daquela pessoa. Você fala do ego como de um ego geral, né? Dizendo que, e o que eu entendi, que o ego, ele é um ego só. E ele está fragmentado em as crenças, né? Através das crenças, ele fica tentando dar realidade ali para o mundo dele. Então, tem uma coisa que me ocorreu hoje à tarde, lembrando de uma conversa que eu tive com você de manhã. O ego só existe porque o observador decide por ele. Porque se o observador não decidir por ele, o ego não existe mais. Perfeito. Se a mente que tem, né? Na mente tem lá, tem a parte equivocada e a parte corrigida. E tem a parte que é o que toma a decisão, que é que observa e decide. Então o ego não existe realmente, ele só existe porque a gente dá realidade para ele através da decisão que a gente toma a favor dele. É isso? Perfeito. O ego é só uma crença que parece real se nós optarmos por botar a nossa vontade nessa crença. Como tomadores de decisão. Se nós decidirmos nos identificar com essa crença, aí o ego deixa, ele parece real. No momento que nós retirarmos nossa crença, voltarmos a nossa mente, a mente certa, ao Espírito Santo, o ego deixa de existir. A iluminação é isso. O que
O que aconteceu com Jesus e com todos os iluminados? Eles retiram a sua crença na mente do ego e eles simplesmente passam a se identificar só com a parte real da mente, com aquilo que é verdadeiro. Eles param de se identificar com o falso. E uma então, outra coisa... o ego não existe. Ele é apenas, mas para quem acredita nele, é como se apenas ele existisse. No momento que eu acredito no ego, é como se o céu não existisse. Sim, e uma coisa que eu tenho entendido nessas últimas aulas, que é assim, chegou ali, não significa que a partir de agora, com essa compreensão, eu não vou mais ter sensações de conflito, que isso não vai chegar. Mas quando isso chegar e essa sensação estiver ali na minha frente, eu vou reconhecer que aquilo que está ali é uma ilusão de um pensamento de separação. E eu reconheço que eu criei. E eu reconhecendo que eu criei, o Espírito Santo corrige a mente. Porque eu tomei a decisão a favor da existência e não a favor do ego. A decisão a favor do ego seria eu ir lá, justificar, brigar, né? Ter essa postura. Porém, se eu reconheço que sou eu e peço para que Deus me direcione, porque o Espírito Santo me direcione ali, através da verdade, nesse momento eu me abri por um milagre. É isso? Perfeito. E o milagre ele não é nada mais do que o Espírito Santo no comando, porque milagres vêm da mente do Espírito Santo, da mente certa. Tudo que vem da mente certa obedece às premissas, às leis de Deus. Então, os milagres, eles não vêm da mente egóica. O ego até faz acontecer algumas coisas para, dentro da ilusão, nós continuar nos enganando para a gente buscar sem encontrar. Mas o milagre, como o curso se refere, é cada vez que nós estamos com o pensamento no Espírito Santo. E é agora, isso que é a expiação também. E agora a última pergunta, para não atrapalhar tanto. A gente pensa que quando a gente entrega, né, eu pensava, né, que quando eu entregava ali para o Espírito Santo, automaticamente aquela cena ia deixar de aparecer. Mas não, ela fica mais fácil quando se repete. Por quê? Como eu não conheço o conteúdo do meu inconsciente, pode ser que eu saia de um lugar, mas crie uma cena semelhante com uma outra crença. Só que vai ficando mais fácil e mais rápido essa entrega, né? Então, assim, opa, olha um outro pensamento equivocado me convidando aqui. Eu quero ver isso através da verdade. E com isso você vai se fortalecendo. Então, é isso que eu tenho observado nessas últimas aulas. Que essa é a prática. Confere? Perfeito. Em primeiro lugar, não atrapalha de jeito nenhum. É muito enriquecedor essa participação de todos vocês. E, sim, Márcia, é perfeito isso. É a gente tomar consciência. Isso é o olhar de volta para o caso específico. Jesus diz para não negar, olhar de volta, mas não dar realidade. Porque o que é isso? É olhar de volta e saber que, na verdade, o ego, ele apenas ele afetou a mim, aquela coisa que ele projetou, porque eu coloquei o meu poder nisso, eu escolhi por ele. Eu escolhi ser um com ele. Mas assim como eu escolhi ser um com ele, eu posso escolher agora ser um com o Espírito Santo. E aí, outro ponto muito importante que você frisou, Márcio, é que ele não desfaz aquela coisa que aconteceu. Porque isso, na verdade, se ele ia desfazer isso seria real. O que ele desfaz? O meu sentimento em relação a isso, porque aquilo estava me ferindo, por isso que isso virou um caso específico, por isso que eu fui no perdão. E no momento que é desfeito, a pessoa, todos os que estão de algum modo relacionados àquela situação, estão liberados de sentirem aquele sentimento que originou esse caso específico, que é aquele pensamento do ego de que ou eu devo sofrer ou eu devo tirar do outro, enfim, aquele mal-estar. Então, não é que as coisas desaparecem. Eventualmente, até alguma coisa pode mudar, mas o que muda é o sentimento. A gente passa a não mais se sentir vítima,
passa a não mais sofrer com aquilo, e com o tempo a gente passa até a ver tão além disso, que passa a amar o Cristo que está por detrás disso. É aí que o perdão começa a ser divertido. O perdão e a alegria, Jesus não pôde colocar isso antes aqui no curso, porque se ele colocasse antes, nós poderíamos confundir o perdão com a alegria do ego. Só que, como Jesus está dizendo que a verdadeira alegria só vem de Deus, então o perdão é a contraparte da alegria aqui na Terra, aqui na ilusão. Então, perdão, perdoar e ser feliz são sinônimos. Não sei, a Goianita tem a mão ainda levantada, não sei se levantou de novo, ou se é de antes ainda. Deixa eu só ver no chat. Da Jâmia, a Jâmia colocou isso muito profundo nessa nossa aprendizagem de hoje, exatamente. Em momentos de conflitos trazidos pelo ego, devemos observar o cenário e compreender a cena e não ir de contra ela. Sim, e compreender não é compreender dentro do ego, não é fuxicar dentro do ego, é compreender o cenário global de que nada disso é real, é uma projeção da mente que, por alguma razão, se eu estou dentro do ego, eu ainda quis aquilo, então eu fiz esse acordo de sofrer com essa cena, mas agora entrego a minha vontade ao Espírito Santo, retiro do ego a minha vontade, a minha identificação e levo para o Espírito Santo. Isso corrige tudo. Voltando aqui nós estamos no 4, 6, no 8, mas eu vou repetir no 6, que Deus, ele exerce a própria vontade, ele não deseja. Então, no céu não há desejos. Tudo que é pensado é criação. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, porque é a sua. Então, por isso que a nossa vontade é também tão poderosa se nós nos identificarmos com o ego. Porque a própria vontade de Deus que nós usamos, que é igual à nossa, é tão poderosa quanto a vontade de Deus, se nós quisermos ver um mundo à parte de Deus e nos identificarmos com o ego, é esse poder que o ego se utiliza para parecer ser real, para a nossa experiência isso ficar real. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. O que o ego deseja? Que ele seja real, que ele exista, que exista de fato um reino além do reino de Deus, que a nossa identidade seja separada de Deus. Então, o ego quer 2 mundos. Ele até admite que Deus pode ir lá continuar com o mundo, mas ele também quer existir. E isso é impossível. Por isso que o desejo do ego nunca vai ser uma vontade, porque não passa de um desejo. Porque ele quer o impossível, ele quer fragmentar o que Deus criou uno. Ele quer tirar um pedaço de Deus e desse pedaço fazer um novo mundo. O João levantou a mão? Oi, Ing. Oi. É por isso que tem uma lição ali que acho que é muito importante, onde Jesus fala que guardar mágoas é o oposto, né, do plano de Deus para a salvação, onde ele fala que os desejos são sempre acompanhados de mágoas. E muitas vezes a gente pensa que aquilo que nos faz bem aqui no mundo é realmente algo que nos faz bem. E a gente não questiona e não leva essas vontades ao Espírito Santo para que ele as interprete, né? E muitas vezes a gente estabelece uma meta ali que lá na frente vai chegar numa mágoa, né? Sempre, sempre. Uhum. Se eu for pelo ego, como ele é o caos em si, ele não conhece nada. Como que pode vir uma coisa estável dentro de um sistema instável, de um sistema insano? Como que um sistema insano vai produzir frutos da alegria para nós? Então, realmente, o ego
Tudo que ele faz, ele parece que ele quer o nosso bem, mas ele só quer se auto-perpetuar como sistema. É só nisso que ele é bom, em se auto-perpetuar. Perfeito, obrigada, João. Continuando aqui, então, podes desejar o impossível, falando que o ego deseja o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Então, pensar equivocado eu posso, acreditar nisso eu posso, mas exercer a minha vontade só com Deus. Essa é a fraqueza do ego e é a tua força. Olha como Jesus distingue o ego de nós. Ele está falando aqui de nós, da nossa realidade, de nós como seres, como mentais, como mente, ativadores do espírito ou como tomadores de decisão. Nós não somos o ego. Cada vez que nós sofremos com um caso específico, nós estamos equivocados porque nós nos identificamos com o ego e pensamos que aquilo que o ego fez, que fomos nós que fizemos isso. Por isso que lá numa lição, acho que há 2 aulas atrás, a gente viu que nós não precisamos ter medo do ego. Porque assim como ele dependeu de nós, do nosso poder para existir, nós podemos retirar esse poder dele. E o que o irmão fez a nós que nos fere, não é o irmão que fez, o ser que é real. Quem fez foi o ego, e uma vez que eu sou responsável pelo ego, eu entregando o meu pensamento que acredita no ego ao Espírito Santo, tanto o irmão fica liberado disso quanto eu. O Espírito Santo, então, ele cura todos os efeitos disso. Continuando aqui no 5, o Espírito Santo sempre está ao teu lado e ao lado da tua força. Então, de novo, o Espírito Santo está ao lado da nossa vontade, não dos nossos desejos egóicos. Ele está do lado do nosso ser real. Enquanto evitares a sua orientação de qualquer forma, queres ser fraco. Todavia, a fraqueza é assustadora. Então, nós podemos estar e escolher o ego, só que o ego sempre vai ser assustador. Por isso, então, todas as doenças, depressões e mal-estares que a gente tem dentro do sistema do ego, não é de admirar, não, porque todo esse sistema do ego é assustador. Que outra coisa, então, pode significar essa decisão, a não ser que queres estar amedrontado? Então, se eu vou num sistema amedrontador, é porque, na verdade, eu quero isso. O Espírito Santo nunca pede sacrifícios, mas o ego sempre o faz. Quando estás confuso acerca dessa distinção na motivação, isso só pode ser devido à projeção. Como assim devido à projeção? Quando eu estou confuso em relação a ideias de sacrifício, é porque eu já projetei a culpa para fora, eu desmembrei da mente, agora estou em consciência separada, e como consciência separada, agora eu vejo as coisas lá fora que podem me ferir, ou aquilo que está me faltando e que o outro tem, que ele roubou de mim. Então, isso faz com que eu tenha essa confusão, porque a projeção de um mundo físico já aconteceu na mente, e agora a minha própria consciência está confusa, devido a essa confusão, essa projeção no mundo. Alguém levantou a mão? Não? Só, Pedro. No chat. Ok, nós podemos continuar então aqui. No 5.7, a projeção é uma confusão na motivação, e dada essa confusão, a confiança vem a ser impossível. Então, esse mundo aqui que nós experienciamos dentro do reino do ego, ele é projetado para cá, ele é uma projeção, é como um holograma. Só que a nossa consciência, ela também se fragmentou.
ela, de uma consciência da mente unificada, agora nós só temos consciência, cada um, de uma partezinha individual. E tudo o resto da nossa mente, que foi projetado no restante do mundo, fora da nossa consciência, agora parece que pode nos atacar de volta, porque não estou consciente disso. Então, é essa confusão que faz com que o ego peça sacrifícios de nós e que a gente ainda assim continue querendo continuar dentro do ego, continue tentando melhorar o ego, continue tentando achar saídas de ser feliz, porém sem largar o ego. É devido, então, a essa projeção. Ninguém obedece de boa vontade a um guia em que não confia, mas isso não significa que o guia não seja confiável. Nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Então, Deus nos deu um guia aqui dentro da ilusão, o Espírito Santo. Só que nós, por que nós, então, ainda não queremos ao Espírito Santo totalmente? Por que a gente ainda, apesar de saber do ego ser apenas uma ilusão, por que é tão difícil largar dos sistemas de pensamento do ego? Porque nós ainda não confiamos no Espírito Santo, o que não significa que ele não seja confiável, mas significa que nós não somos confiáveis. Nós achamos que, como ele segue aqui, ó, nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Contudo, isso também é apenas uma questão da própria crença que ele tem. Acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode traí-lo. Aqui que está a causa da nossa desconfiança com o Espírito Santo como guia. Porque nós pensamos que traímos a Deus por primeiro. Nós pensamos que nos separamos de Deus. Agora esse sistema de traição está na nossa mente. E como ele está na nossa mente, nós desconfiamos de tudo e de todos. Achamos também que tudo é traiçoeiro. Então, desconfiamos na nossa mente da motivação do Espírito Santo. Achamos que o Espírito Santo, de repente, tudo que ele queira é que eu sacrifique esse meu reino que eu fiz separado de Deus. E por quê? É a ideia de traição. Então, que o Espírito Santo não seja confiável. O que não significa que ele não seja, mas na nossa experiência, ele não é. Por isso que nós temos dificuldade de permanecer com a nossa mente apenas no Espírito Santo. Por isso que resbalamos sempre de novo de volta para o ego. Apesar que estamos evoluindo bastante em largar o ego. Mas dentro da jornada, a gente vai e volta entre escolher o Espírito Santo e, quando menos se vê, caiu de volta de novo para o ego. Por isso a vigilância. Por isso que nós precisamos estar atentos. Então, voltando aqui no 11, só para pegar o fio da meada, acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode traí-lo. Porém, tudo isso acontece apenas porque ele escolheu seguir uma orientação falsa. Escolheu seguir o ego. Incapaz de seguir essa orientação sem medo, associa medo com orientação e se recusa a seguir qualquer orientação que seja. Então, o Espírito Santo está falando conosco o tempo todo, ele nos orienta, mas nós não ouvimos. Por quê? Porque nós ainda associamos a orientação com medo. Nós temos medo, nós temos a ideia de sacrifício ainda, de seguir ao Espírito Santo. É isso que se passa na nossa mente e é isso que precisa ser curado. Por isso que aparentemente é tão difícil para nós nos identificar totalmente com o Espírito Santo, porque nós ainda precisamos corrigir essa crença de que toda orientação ela traz medo. Se o resultado dessa decisão é a confusão, não é surpreendente. Então, se nós temos medo da orientação, não surpreende que a gente não consiga seguir ao Espírito Santo. Porque se nós temos medo,
como que nós vamos seguir algo que dá medo? O Espírito Santo é perfeitamente confiável como tu o és. De novo, Jesus está falando do nosso ser. Nós somos tão confiáveis quanto o Espírito Santo, quanto o próprio Deus, o nosso ser real. Márcio levantou a mão? Ô, Ing, só para trazer uma partilha de algo que você trouxe aí em relação a essa questão do medo, né? Sabe por quê? É que eu, pelo menos aqui comigo, né? Teve um período em que eu me identificava tanto com o eu, que parecia que qualquer coisa que mudasse aquilo que estava ali na minha rotina, desde um atraso no horário, era como se eu deixasse de ser aquele eu. E aí vem um medo, porque quando você fala de ter que deixar alguma coisa, é como se você tivesse que deixar a sua identidade. E conforme eu fui avançando nas lições, e fui entendendo o que era o Cristo, e você realmente compreende que a gente imagina, né, eu imaginava, que o Cristo era algo que eu ia receber um dia, né? Só que chegou um momento em que eu entendi que o Cristo já sou eu, e em cada momento eu só preciso escolher relembrá-lo ali na cena, né? Relembrar assim, opa, eu sou o Cristo aqui pensando que eu sou o neto, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar porque isso aqui... Então, o medo vai diminuindo, eu acho, conforme você vai praticando e conforme a gente vai... O curso ele é tão perfeito que as lições vão preparando a nossa mente para isso, né? Para você Perfeito. entender. Porque Bem você sequencial, sim. Isso, você vai entendendo, aí chega lá nas lições do que é o Cristo. Aí, então, assim, esse medo, eu acho que quando a gente chega nesse ponto, esse medo vai diminuindo bastante. Era isso que eu queria trazer. Isso, e com menos medo a gente experiencia ir ao Espírito Santo e aí descobre, puxa, ali que está a minha alegria. O que antes nós achávamos, buscávamos, não estava onde a gente buscava. A nossa alegria está no Espírito Santo, está em reconhecer a nossa vontade, que ela foi feita por Deus, e nós concordamos com isso, e só ali que podemos ser felizes. Sim, e essa segunda vinda de Cristo, a compreensão que me veio é que ela é uma mudança de pensamento, né? Não é assim, tipo, depois que eu corrigir toda a minha mente, eu vou receber um espírito aqui, ou sei lá, né? Não é, conforme eu vou mudando eu pensava isso fora, eu imaginava que Jesus ia vir numa nuvem, e a moça que trabalha aqui em casa ainda reforçava isso, sabe? Que Jesus ia vir numa nuvem, e eu e ela ia junto nessa nuvem. Ela falava assim, ó, você faz as coisas certas porque eu quero que você vá comigo. E não né? Tipo... Era apenas o medo, era o sistema do medo, sim. A segunda vinda de Cristo é um reconhecimento de quem nós somos. Primeira vinda foi dada por Deus no instante da nossa criação, no céu. A segunda vinda, quando nós reconhecer isso novamente. Obrigado. Muito simples. Voltando aqui, então, o Espírito Santo é perfeitamente confiável, como tu és, o próprio Deus confia em ti, e, portanto, a tua confiabilidade está além do que é questionável. A nossa confiabilidade está à prova de tudo, à prova de ego, de equívocos, de qualquer coisa. Nós ainda somos tão confiáveis quanto Deus. Ela sempre estará além do questionável, por mais que possas questioná-la. Eu já disse que és a vontade de Deus. Olha que coisa mais linda. Qual é a nossa identidade? Nós somos a própria vontade de Deus. O medo é falta de amor, então o ego... Deixa eu só, eu estou lendo aqui do chat da Gêmea. Então, o ego investe no medo, pois não conhece o amor. Perfeito, Gêmea, é isso mesmo. O ego não tem como conhecer o amor, porque ele é o oposto do amor. Então, ele tem que investir no medo. Então, nós somos a vontade de Deus, que no 6:5, a sua vontade não é um desejo vão, e a tua identificação com a sua vontade não é opcional, já que ela é o que tu és. Então, nossa identificação com o próprio Deus, ela não está aberta para nós escolher isso ou não. Isso não é opcional, isso é um fato.
Isso é imutável, isso é eterno, isso é para sempre. Compartilhar a sua vontade comigo, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Então, Jesus está dizendo, se nós somos a vontade de Deus, compartilhar nossa mente com a de Jesus não é uma questão que eu escolho se eu quiser isso ou não. Essa escolha não está aberta, ela também é um fato. Não há uma vontade separada. Nós somos a mesma mente com a vontade compartilhada. Toda separação está nesse erro. Então, toda separação está em pensar que eu posso estar à parte dos meus irmãos, ou de Jesus, ou de Deus. Então, pensar que eu posso dividir a vontade, que a minha vontade da vontade de Deus e dos meus irmãos, toda separação nasce desse equívoco. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Olha, Jesus está falando aqui de nós tomadores de decisão mental, não está falando em comportamental. No comportamento, aqui no sonho, a gente ainda tem que decidir coisas. Na nossa mente, como filho de Deus, a única saída para nós é nós não decidirmos nada. Tudo te foi dado por decisão de Deus. Esta é a nossa vontade. Essa é a sua vontade e tu não podes desfazê-la. Então, no céu, nós sabemos exatamente o que queremos, porque é a mesma vontade de Deus. Nós não temos decisões próprias. A ideia de que existem decisões próprias é onde nasce a separação. É onde nasce a ideia de individualidade. Onde nasce a ideia de um outro reino. Onde nasce a ideia de que nós nos separamos de Deus. Nós ainda temos a mesma vontade de Deus e Deus ordena nossos pensamentos. Nós os estendemos para a nossa alegria. Mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisões, né? A prerrogativa é aquela ideia ou a prioridade que nós achamos que temos, ou o privilégio, mesmo essa ideia de que nós pensamos que podemos tomar decisões, que o ego guarda tão zelosamente, não é realizado através do teu desejo. Então, nós exercer nossa vontade, ela é por criação e não por desejo. Foi realizado para ti através da vontade de Deus, que não te deixou sem consolo. Então, até vou repetir aqui, mesmo o abandono da falsa prerrogativa de tomar decisões que o ego guarda tão zelosamente, não é realizado pelo teu desejo. Então, mesmo a nossa volta à consciência, a nossa vontade, não é feita por nós. Ela já foi feita através da vontade de Deus. Porque ele, na sua vontade, não nos deixou sem consolo quando nós pensamos em separação de Deus. A sua voz, que é o Espírito Santo, vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria e te conduzirá para fora da confusão que tens feito. Então, esta é a função do Espírito Santo, como ele disse lá no início. O Espírito Santo, a única coisa que ele faz aqui é nos ensinar o que realmente nos faz feliz, para evitar a dor. Não há confusão na mente de um filho de Deus, cuja vontade tem que ser a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é seu filho. Então, não tem como um filho de Deus, que está aqui em F maiúsculo, um filho de Deus no céu, ter uma vontade separada. Mas na nossa ilusão, pensamos que temos uma vontade separada, e já que pensamos, nem mesmo a volta à sanidade nós não precisamos fazer. O Espírito Santo faz por nós. Tal foi a vontade de Deus e nossa, como filho de Deus, para nós, como seres separados. Milagres estão de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa que tu não conheces, porque estás confuso em relação a qual é a tua vontade.
Então, enquanto nós estivermos confusos se a nossa identidade é um ser separado e egóico, ou se é o Filho Santo de Deus, nós estamos também confusos em relação a qual é a nossa vontade. Então, o Espírito Santo guarda a consciência do que é a nossa vontade para nós. Isso significa que estás confuso em relação ao que tu és. Se tu és a vontade de Deus e não aceitas a sua vontade, estás negando a alegria. Então, se eu sou a vontade de Deus e eu nego a vontade de Deus, automaticamente eu estou negando a alegria para mim. Por isso que não há alegria real nessa identificação dentro do ego, dentro da crença de separação. A única alegria vem do reino de Deus. O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é alegria. Então, todo milagre, ele vem, como a gente falou antes, da mente do Espírito Santo, de nós escolher a mente do Espírito Santo. E é só a mente do Espírito Santo que contém alegria. A Laura levantou a mão? Oi, Ingrid. Complementando assim a minha dúvida, porque você acabou de falar essa frase aí, que a gente só tem que escolher a mente do Espírito Santo para nos dar guiança, né? Tá me martelando essa frase aqui do 6:8, que fala que a única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. E aí eu pensei que assim, eu tenho que pelo menos decidir, né, como ego vendo tudo separado, eu tenho que pelo menos decidir o professor certo, né? Mas aqui tá no nível da mente em que do tomador de decisão. Aqui ele diz que me ajuda, essa sim, frase ele está me dizendo a martelando. única, quando ele diz de sair do eu, é a única forma de como tomador de decisões, de sair do ego, é permitir que o Espírito Santo me tire de lá, porque como? Me identificando com ele, não é eu que faço isso, o Espírito Santo faz. Eu não tenho que fazer nada. Se eu pensar que eu tenho que fazer, ainda é uma vontade separada da do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele faz, eu só preciso aceitar. Eu não preciso fazer nada. Eu não tenho que decidir. Aqui é uma questão assim de linguagem. Eu não tenho que decidir, eu não tenho que decidir como fazer. O Espírito Santo faz por mim. Agora, como tomadores de decisão, sim, na verdade eu tenho que decidir bem, como você disse, unir-me ao Espírito Santo. Essa é a única escolha que eu tenho. Aliás, Jesus diz, por isso que o curso tem que sempre ser estudado como um todo, não como uma frase separada. Porque o curso, ele ensina que a única coisa aberta para nós aqui é com que mente que eu quero continuar, com o ego ou com o Espírito Santo. Isso eu preciso decidir. Agora, como que ele vai fazer, aí eu não decido mais nada, o Espírito Santo faz essa volta. Isso é com ele. Deixa eu ver se mais alguém tem mais. Continuando, então, aqui, a Isabela colocou apenas entrega, e o Kendi, atualmente, em tudo que vou fazer, peço para o Espírito Santo como devo fazer. Isso te coloca, Kendi, então, na mentalidade milagrosa. Isso coloca o teu tomador de decisões, que você quer ver com a mente do Espírito Santo, perfeito. O resto vem por orientação, o resto... o que a gente ainda precisa fazer, vem por orientação, mas se a gente já estiver no Espírito Santo, nós não vamos ter mais medo dessa orientação. Dentro do ego, nós temos medo da orientação do Espírito Santo. E a Isabela, eu entrego a ele e ele faz. Eu não consigo fazer nada.
Bom, depende do que a gente... na verdade, no nível da mente, nós realmente não conseguimos fazer nada. Sempre lembrando, pessoal, nós estamos falando de decisões mentais e do nosso ser. Nada a ver com o mundo físico, nada a ver com a nossa identificação dentro do ego. Então, eu estou falando aqui para quem esteja iniciando no curso e possa eventualmente achar que essa vontade tem alguma coisa a ver com o mundo físico ou com o mundo projetado aqui. Nós estamos falando, todo esse capítulo das dádivas do reino se referem à mente e à nossa condição de céu na mente, ou à nossa condição equivocada por uma crença nossa. Maria Emília, levantou a mão. Sendo que quando você corrige a mente, na projeção também se reflete, né? Então, eu tenho sentido essa extensão, vou usar, ao invés de usar projeção, usar extensão. À medida em que eu entrego o Espírito Santo todos os dias, deixo que ele conduza o meu dia, isso vem se estendendo de uma forma muito serena. Então, coisas que eu ficaria preocupada de ter que decidir, de repente vem de forma muito suave e tudo se resolve. Então, acho que, assim, corrigir na mente também corrige na forma. E não tem como ser diferente, Maria Emília, porque o mundo é uma projeção da nossa mente, não existe nada lá fora. Não tem como o mundo não acompanhar a correção da nossa mente. É impossível. Então, sim, os reflexos são vistos aqui. A esses reflexos que você está descrevendo, Jesus chama de milagres, o que vem da mente certa. Por isso que isso aqui é um curso em milagres. Isso aqui é um curso em como voltar a nossas decisões a favor do Espírito Santo ou como pensar com a mente certa. Isso é pensar com a mente milagrosa. Eu posso, assim, reportar. Eu tenho vivido muitos milagres. Que bom, e nem poderia ser diferente se a disponibilidade é voltar ao Espírito Santo. E todos que fizerem o mesmo, não tem como não alcançarem o mesmo resultado. Eu sei porque também os tenho e tenho certeza que todos que, mesmo na dúvida, experienciam por um instante só entregar a sua mente ao Espírito Santo, vão ter esses resultados milagrosos, e é isso que vai convencendo a nossa mente a voltar a confiar nesse guia do Espírito Santo, voltar a confiar na mente certa. Eu penso que há 2 anos, se alguém me dissesse isso, eu ia dizer bobagem, isso não é verdade, isso não vai acontecer. Dentro do ego é bobagem, mas só por isso que o curso também precisa ser praticado, só com a prática para alcançar isso. Não acreditando, eu vim fazendo as lições sem questionar se estava fazendo certo ou se estava fazendo errado, fazendo as lições, e hoje eu percebo quantas lições são mais claras. E quanta leitura tem ajudado. Mas aí eu coloco assim, não foram só as lições, mas a leitura. E olha que eu só faço as leituras no dia que a gente faz as leituras aqui. Eu não fico fazendo durante os nossos intervalos. Eventualmente eu pego para ler um texto, mas é assim, eu vejo quanto isso faz a diferença. A Jana colocou, os textos são incríveis e são mesmo, e a simplicidade que tudo vai tornando é maravilhoso também. Como eu digo, essa obra de arte é um conjunto, é uma coisa única esse curso. E ele, no fim, remete tudo a uma coisa só. É lindo demais quando a gente deslumbra isso. E essa descoberta só vem pela prática
de praticar o que ele sugere, praticar esse pensamento, o resto já vem automático com o Espírito Santo. Com certeza, Jesus sabe o que ele está fazendo com esse curso. A lição de hoje diz que eu só posso ser grata a mim mesmo, porque por descobrir o ser que eu tenho a quem ser grata, né? Esse trocadilho, meio que é uma lição meio trocadilho, mas é de uma clareza tão grande. E penso que quando a gente vai tendo essa percepção do que realmente isso significa, é tão gratificante. Todos são Cristo, o outro também sou eu, todos são Cristo, eu só posso ser grata a mim mesmo. Não existe separação, não existe ninguém lá fora. Né? Aí eu percebo o quanto a gente aprende o significado real de ser grato. Não é simplesmente usar a palavra gratidão, né, aleatoriamente, mas é o senti-la. Né? Gratidão por estarmos aqui nesse momento. Perfeito aqui da Jânia. Às vezes, quando eu leio, sinto que já sabia de tudo. Ocorre uma recordação na minha mente que me deixa tão em paz. E a nossa mente certa sabe de tudo. Então, a gente acessa isso e é maravilhoso. Mas só para concluir, então, essa nossa lição de hoje, então, que milagres são lições acerca de alegria, e sendo uma lição acerca de compartilhar, é uma lição de amor, que é alegria. Todo milagre é, então, uma lição sobre a verdade, e por oferecer a verdade, está aprendendo a diferença entre dor e alegria. Então, só com os milagres, com o Espírito Santo, nós vamos aprender a diferenciar entre dor e alegria. O ego não sabe fazer isso. Não perguntem ao ego o que nos vai deixar felizes. Onde está a nossa alegria? O ego não sabe. Ele não sabe diferenciar dor de alegria. Mas os milagres refletem o sistema do Espírito Santo que fala a favor da nossa alegria, do nosso ser. E isso traz um estado de graça para nós, que é o que nós vamos estudar semana que vem na conclusão desse capítulo sobre as dádivas do reino. O estado de graça é uma continuação, então, da verdadeira alegria. É mais uma diferenciação do que realmente é alegria. Com isso, a gente, então, conclui esse estudo de hoje. Aqui no chat do Neto respondeu da Jame, acontece também comigo, eu acho que todos já experienciaram isso, né, pessoal? E é maravilhoso. Da Laura, tem experienciado alguns momentos de paz quando eu consigo aceitar que somos personagens e que eu estou vivendo um roteiro. Isso acalma. De certa forma, lembrando que é um roteiro, eu sei que não tenho que decidir nada. Olha, Laura, como já é os pensamentos do Espírito Santo, né? Ele te mostra que isso é um roteiro, e aí o medo, metade do medo, mais da metade já foi embora, né, Laura? Por quê? Porque é holográfico, é aqui, não é o real, é no teatrinho. Isso tem um poder libertador na nossa mente, porque a mente, ela está fora do roteiro, a mente projetou o roteiro. E da Malou, só gratidão também. Depois de vagar buscando e nunca ter encontrado noutros caminhos, o 100 é um alicerce de muita solidez e o final da busca. Realmente, eu acho isso também, todos os estudantes sinceros do curso em Milagre chegam à mesma conclusão. O 100 é o estudo final. Não tem nada acima dele, porque ele nos deixa na porta do céu, né? Ele nos deixa prontos para o despertar, ele nos deixa ali, não há mais nada. A partir dele já é com o próprio Deus, né? Ele que faz essa mudança de percepção para conhecimento. Jame, estudo lindo de hoje.
E o Kendi, gratidão índia a todos, a Jesus e ao Espírito Santo. Uma boa noite. E também me uno nessa gratidão ao Espírito Santo. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, senão eu vou encerrando aqui a gravação. Grata, então, ao Espírito Santo por trazer essa mensagem tão maravilhosa e por Jesus que sabe nos conduzir tão bem, como o Márcio falou, linearmente nesse despertar, tão suavemente que a gente nem percebe o quanto nossa mente está mudando. Apenas olhamos para trás e vemos, nossa, como mudou. Né? A gente não percebe de tão linearmente, de forma fluida que Jesus nos conduz. Muita gratidão por isso. Então, estou aqui encerrando a gravação. Uma boa noite.